Agora, toda a área de cobertura da TV Sorocaba SBT está na fase 2 laranja do Plano São Paulo de flexibilização. O anúncio foi feito hoje pelo governo durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Pela primeira vez, a gente também tem um registro aqui de uma melhoria nos dados de casos, internações e óbitos de todo o estado. Como o governador João Dória mencionou, nós tivemos uma redução de casos de 5% e também uma redução de internações de 4% e de óbitos de 3%, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. Nós temos aqui a região de Campinas fazendo uma migração do vermelho para o laranja, com uma redução de internações, né? As internações dos últimos 7 dias foram menores do que dos 7 dias anteriores. Se tivessem estáveis já seria suficiente, mas foram menores. Mas o mais importante, 1% menor, é que a ocupação de leitos está abaixo de 80%, está em 78,3%. Isso aí, então a região de Jundiaí agora volta para a fase 2 laranja do Plano São Paulo de flexibilização. E durante essa coletiva de imprensa também, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que não haverá a festa de carnaval. Anteriormente, já tinha anunciado também que não teria a festa de virada de ano. Então, a quarentena vai até o dia 10 de agosto. Esse também foi um anúncio feito pelo governador João Dória hoje. A gente vai conversar agora ao vivo pela internet com o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. A gente viu aí, região de Campinas, pelo governo do estado. Jundiaí faz parte também da região de Campinas. Prefeito, uma boa noite para o senhor. Mesmo antes desse anúncio, ontem pela internet também o senhor já havia anunciado que Jundiaí voltaria para a fase 2 laranja também. Por que isso, prefeito? Os números autorizam isso? Boa noite para o senhor mais uma vez. Boa noite Nula, boa noite a toda a audiência do SBT. Eu entendo que sim, eu entendo que os números que nós já tínhamos conhecimento na noite de ontem favoreciam exatamente o sentido do anúncio para a previsibilidade do retorno da atividade econômica aqui no município de Jundiaí. Nós entendemos e temos clareza que o efeito da preservação da vida é aquele essencial que deve ser sempre colocado em primeiro plano, mas quando estes índices que foram atingidos positivamente pela cidade e pelo aglomerado urbano de Jundiaí já haviam sido consolidados, eu me senti na obrigação de, para ser correto com aqueles que tinham a expectativa da abertura do comércio, que eu fizesse um pronunciamento, dizendo exatamente que no dia de hoje eu iria logo após a divulgação do governo do estado de São Paulo editar um decreto, e foi o que fiz. Às 14 horas do dia de hoje, o decreto já foi publicado com regramentos e protocolos sanitários que percebeu claramente o bom momento para que nós possamos, nesse instante, de modo responsável, retornar à atividade de modo gradual aqui no município de Jundiaí, atividade econômica, eu digo. Prefeito, e já vale a partir de hoje, amanhã, sábado, fim de semana, as lojas já podem reabrir. E quanto isso ajuda na economia do município, hein, prefeito? Bom, eles já podem abrir desde hoje. A edição do decreto já tinham essa autorização para fazer a abertura, lembrando que necessariamente aqueles comércios, estabelecimentos comerciais que estão na fase laranja do Plano São Paulo. E a compreensão é de que isto necessariamente ajuda a retomada da atividade econômica na cidade, ajuda aquelas pessoas que têm na economia informal, por muitas vezes, o seu ganho de vida, e eles podem gradativamente ir recuperando essa capacidade de poder prestar os seus serviços ao cidadão que procura. Então, entendo que ajuda sim, entendo que quando você atinge os índices que viabilizam a fase, nós devemos comemorar, porque estamos avançando na redução do número de casos, internações, redução de leitos de UTI e, por outro lado, alertamos que o melhor caminho é sempre o isolamento, o melhor caminho é sempre o distanciamento físico, mas entendo necessidade, cumpridos os regramentos sanitários, que tanto os comerciantes como também o cidadão, de uma forma geral, possa buscar a compra, buscar o auxílio, enfim, desses prestadores que terão a sua atividade, já estão com a sua atividade autorizada para o funcionamento. Ajuda muito, sim. O prefeito Jundiaí, a gente tem os números aqui, são 6.173 casos, destes 5.341 curados. É uma taxa de cura alta, 87%. A que se deve isso, hein, prefeito? E é um bom número, o senhor entende esse como um bom número?
Bom, se comparada à média daquilo que nós temos assistido nessa pandemia no mundo como um todo, são números que nós entendemos possíveis de serem aqui obtidos com uma política muito forte de atuação desde o início dos sintomas dos nossos pacientes de coronavírus. É claro, quando se tem um número elevado de mortes, 280 mortes, não há razão para que nós façamos qualquer tipo de comemoração. Perder uma vida é sempre um enorme desastre. Mas diante daquilo que nós temos visto e comparadas às outras regiões que por muitas vezes têm os seus dados divulgados, os seus números de notificações mais próximos da realidade, nós sentimos claramente que Jundiaí vem contribuindo com o estado de São Paulo e com a região para que nós passemos por essa pandemia perdendo o volume menor possível de vidas, preservando, portanto, um maior volume de vidas e ofertando, o que eu digo sempre à minha equipe, ofertando atendimento àquelas pessoas que procuram. Aquilo que há de pior, Nolan, dentro da circunstância desta crise, é alguém que tem a necessidade de um leito de UTI e não tê-lo. Alguém que tem a necessidade de um respirador e não ter a oportunidade de ter. Aqui, nós equipamos a cidade, os nossos hospitais, para que isso seja uma realidade, à medida que se tem a necessidade, especialmente para o mais pobre, que nós tenhamos a chance de poder atender essas pessoas, atender ao cidadão de uma forma geral. Essa é a nossa busca e essa é a nossa luta aqui em Jundiaí. Tá ótimo, prefeito. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Noticidade. Uma boa noite para o senhor e sucesso aí a Jundiaí.